Cristo para todos é a missão de Deus. Nós somos seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pegarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração. Deus de nós, seus amados e seus servos, a servir encarnação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós somos seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pegarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre, sempre junto, nos ampara até a vida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós somos seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pegarmos Cristo, muitos se perderão.
do nosso Deus para mais uma vez render culto a Ele, onde queremos trazer nossos pedidos e também agradecimentos. Pois mais uma vez chegamos ao final de uma semana e Ele nos cuidou, nos protegeu, nos alimentou, nos guardou com tudo o que precisávamos até esse momento. E por isso queremos agradecer e louvar a esse nosso Deus, mas também pedir a Ele que Ele continue nos abençoando nesta semana que agora está para se iniciar no dia de amanhã. Assim, quando a igreja também lembra, neste final de semana, o 13º domingo após Pentecostes. E o tema da nossa mensagem, logo a seguir, será da leitura do Evangelho, do dia de hoje, de Mateus, quando nós vamos ver lá de que Jesus estabelece uma conversa com os discípulos e ele pergunta: quem as pessoas dizem que eu sou? E por fim ele pergunta para eles: e vocês, quem vocês dizem? E então Pedro vai dizer: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Queremos ver o que esse texto tem a nos ensinar e o que podemos aprender com ele também. A congregação pode se assentar. Chamo bem-vindos também aqueles que nos acompanham de forma online, sejam bem-vindos e permaneçam conosco para que neste culto possamos juntos louvar ao nosso Deus. Quero convidá-los a utilizarmos a ordem litúrgica hoje, que tem como base alguns textos bíblicos e também a liturgia, e os hinos serão projetados. E convido assim para cantarmos a primeira canção, que tem como título Refúgio e Fortaleza. É o hino de número 143. Essa canção nos prepara logo a seguir para a invocação. Fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações, e mesmo seus montes vier estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade do Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, em eterna salvação chorará. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Convido para nos colocarmos em pé e nós seguimos com a liturgia, com a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque eu confessarei
Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros, para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Quem dos irmãos quiser se ajoelhar e puder para a confissão de pecados, está convidado a fazê-lo. E nós confessamos assim os nossos pecados ao nosso Deus. Pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Por isso, por meio de Jesus Cristo, ofereçamos sempre louvor a Deus. Esse louvor é o sacrifício que apresentamos, a oferta que é dada por lábios que confessam a sua fé nele. Ó Senhor, tu és bom e perdoador, e tens muito amor por todos os que oram a ti. Amém. Podemos nos colocar em pé, depois de termos confessado os nossos pecados. Quero convidá-los para em conjunto louvarmos ao nosso Deus com a leitura do introito ou do Salmo para o dia de hoje, que é o Salmo de número 138. E eu convido para fazermos essa leitura de forma responsiva. Eu leio os versos ímpares, a congregação dos pares, e o último verso nós lemos em conjunto. A linguagem utilizada para as leituras bíblicas é da Nova Almeida Atualizada. Eu te darei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo, eu me prostrarei e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me respondeste, e alentaste a força de minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os ímpios. Os erros Deus conhece de longe. Se ando em meio à angústia, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. A tua mão direita me salva. O que diz respeito a mim, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Até aqui a leitura do introito para este fim de semana. A paz esteja com vocês. Nós vimos o Senhor, A paz esteja com vocês. meu Senhor e meu Deus. A paz esteja com vocês. Vocês são as testemunhas dessas coisas. Oremos.
Todo-Poderoso Deus, teu Filho sofreu a agonia e a vergonha da cruz de boa vontade, para a nossa redenção. Concede-nos coragem para tomar a nossa cruz e cada dia te seguir, onde tu nos levares, através do mesmo Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, que é do hino de número 101, e ele tem como título Senhor, Tu és meu bom pastor. Essa canção nos prepara logo a seguir também para as leituras bíblicas, para este final de semana, e ela também, no final desta canção, eu convido as crianças para chegarem diante do altar. Quem trouxe pode fazer a sua oferta, nós oramos e depois seguem com a professora para a escola dominical. Hino de número 101, Senhor, Tu és meu bom pastor. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta eu não terei, nos campos cheios de verdor, das fontes beberei. Não vos a graça queres dar ao frágil coração, teus fardos queres fazer andar na tua retidão. E quando pelo escuro val da morte eu caminhar, não temerei angústia, contigo a me guiar. Senhor, jamais me deixarás, pois és meu Salvador, e sempre me consolarás com teu bendito amor. Bondade e graça, ó Redentor, aqui te seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Convido para nos colocarmos em pé, e nós queremos então orar com as crianças. Oremos assim. Meu querido Salvador Jesus, te agradeço por mais uma vez poder estar em tua casa. Venho aqui para ouvir a tua palavra, para aprender mais sobre ela, de como tu me perdoas sempre os meus pecados, mas também aos da minha família. Permita que eu sempre possa ser um filho teu, e que pelo Espírito Santo tu dirijas a minha professora para que ela me mostre e me explique como tu me amas todos os dias. Guarda-me assim nesta nova semana que começa, para que eu possa sempre estar junto de ti e de boa vontade sempre fazer o que tu me ensinas. Em teu nome, Jesus, peço e agradeço. Amém. A congregação pode se assentar.
A leitura bíblica do Antigo Testamento para o dia de hoje está num dos profetas maiores, Isaías capítulo 51, dos versos 1 ao verso de número 6. E os irmãos vão perceber que aqui ele vai falar sobre Abraão, que Isaías foi escrito 700 anos antes de Jesus, e Abraão, na verdade, a história de Abraão deve ter tido basicamente uns 200 anos antes ainda de Isaías, uns 900 anos antes de Jesus. Isaías vai citar aqui, então, também. Depois vamos ver na leitura de Paulo, quando ele vai continuar falando dessa fé no Salvador Jesus. E quando então Jesus no Evangelho vai dizer, quem as pessoas estão dizendo? E então alguém vai dizer, tu és o Filho de Deus. Isaías capítulo 51, a partir do verso 1 a 6, diz assim: escutem vocês que procuram a justiça, vocês que buscam o Senhor, olhem para a rocha da qual vocês foram cortados, e para a pedreira de onde foram tirados. Olhem para Abraão, seu pai, e para Sara, que os deu à luz, porque Abraão era um só, quando eu o chamei, e abençoei e o multipliquei, porque o Senhor terá piedade de Sião, terá piedade de todos os seus lugares desolados, fará o seu deserto como Éden, e os seus lugares áridos como o jardim do Senhor. Ali haverá júbilo e alegria, ações de graças e som de música. Prestem atenção, meu povo, e escute, minha nação, porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como luz dos povos. Perto está a minha justiça, a minha salvação já aparece, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me aguardam, e no meu braço esperam. Levantem os olhos para os céus, e olhem para a terra aqui embaixo, porque os céus desaparecerão como a fumaça, e a terra envelhecerá como a roupa. Os seus moradores morrerão como mosquitos, mas a minha salvação durará para sempre, e a minha justiça não será abalada, anulada. Até aqui a leitura do Antigo Testamento para o dia de hoje. A leitura da epístola está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11, do versículo 33, e depois no capítulo 12, dos versículos 1 até o verso de número 8. Diz assim o texto: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus, para que isso lhe seja restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é o ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui,
com generosidade, o que preside com zelo, quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a leitura da epístola para este fim de semana. O Santo Evangelho está em Mateus, capítulo 16, dos versos 13 a 20. Este texto também logo a seguir servirá de base para a nossa mensagem. Para a leitura do Evangelho em reverência, nos coloquemos em pé. Diz assim o texto: Indo Jesus para a região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos profetas. Ao que Jesus perguntou: E vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado é você, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai, que está nos céus. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, Jesus ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Cristo. Até aqui, a leitura do Santo Evangelho. Podemos nos acertar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção, que tem como título Muitos Homens Fazem Castelo sobre Areia. É o hino de número 107 do Louvai do nosso cancioneiro. Essa canção nos prepara logo a seguir também para a mensagem. Em nome de Jesus, que é o Cristo. Amém. O texto que serve de base para a nossa reflexão
É o que foi lido há pouco do Evangelho de hoje, de Mateus, do capítulo 16, e eu destaco então os primeiros versos, do verso de número 13 até o 16, quando Jesus ali conversa com os discípulos assim, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, lhe disse Simão Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que Deus abençoe o nosso meditar nesta palavra. Amém. Por favor. Estimados irmãos em Cristo, filhos de Deus, neste 13º final de semana após Pentecostes, as leituras bíblicas de hoje, de forma especial o Evangelho, que serve de base para a nossa reflexão, nos mostra de que Jesus chama os discípulos para a parte ali em Cesareia de Filipe e ele conversa com eles. Ele quer dizer algo para eles. Ele quer, poderíamos dizer assim, ter uma conversa mais reservada, mais íntima com os seus discípulos. Porque Jesus aqui está preparando eles. Jesus está ensinando eles. Porque mais um tempo depois aqui vai chegar a morte de Jesus e agora então esse ensinamento serão levados por esses discípulos a outras pessoas. Assim, quando nós olhamos para a leitura de hoje de Mateus, talvez dali poderíamos tirar inúmeras lições. Poderíamos, quem sabe, fazer ali inúmeras reflexões a respeito daquilo que é dito ali. Se nós olharmos também com carinho, vamos ver de que esse também é um dos textos, por que não dizer quase que mais polêmicos da igreja. Sim, porque quando Jesus usa uma afirmação dentro do texto e ele vai se dirigir a Pedro, depois que Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso, mas foi o meu próprio Pai que está no céu. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Bem, ali podem surgir inúmeras interpretações. Pedro, quem sabe agora, seria a base de toda a igreja. Pedro seria aquele que teria as chaves na mão para abrir os céus, para ligar e desligar pecados. Se olharmos com cuidado, não. Porque na verdade, se olharmos para esse texto, muito bem, Jesus poderia ter dito: Pedro, sobre esta pedra. Ele aponta para ele, para Jesus, ele próprio: eu vou edificar a minha igreja. Lembram que num certo momento Jesus vai dizer de que a pedra angular foi rejeitada pelos construtores? Jesus não está falando de uma rocha, de uma pedra. Jesus está falando, na verdade, dele. Ele era a pedra angular, aquela pedra de canto, aquela pedra que sustenta, aquela pedra que dá a direção para os lados. Sim, Jesus aqui agora está falando de que ele é a pedra angular. E sobre essa pedra ele vai edificar a sua igreja, da qual ele também vai dizer: nem as portas do inferno prevalecerão. Olhando para esse texto, quem sabe ainda poderíamos tirar muitas outras lições daqui, mas Jesus hoje quer levar os seus discípulos a pensar. E antes de ele pedir para eles quem na verdade ele é, os irmãos vão perceber que Jesus instiga os discípulos, ele leva eles a refletir sobre algo. Jesus vai dizer para eles: quem o povo está dizendo que eu sou? Essa foi a primeira pergunta de Jesus. Claro que Jesus sabia quem o povo dizia que ele era. Afinal de contas, um tempo atrás, vamos ver de que uma mulher veio gritando atrás dele: mestre, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus sabia que era dele que aquela mulher falava. Mas Jesus aqui quer levar os seus discípulos a pensar, a meditar, quando ele vai dizer: quem diz que as pessoas que é o Filho do Homem? Notem, Jesus não diz quem dizem as pessoas que sou eu. Jesus se refere aqui ao Filho do Homem. Jesus muito bem poderia ter dito: quem as pessoas lá fora estão dizendo que eu sou? O que vocês têm ouvido a meu respeito?
ele vai dizer quem as pessoas lá fora estão dizendo que é o Filho do Homem. É como que se Jesus se reportasse agora como Deus. Jesus não se coloca do lado dos discípulos somente como uma pessoa, como uma criatura de Deus, de carne e sangue, como eles eram, mas na verdade como o próprio Filho de Deus. Porque a palavra Filho do Homem está escrito com letra maiúscula no texto. Ou seja, Jesus ali está dizendo quem as pessoas dizem que esse Deus é, em outras palavras, em forma humana. Vamos ver de que Jesus leva eles ali a refletir através de uma pergunta. E as respostas, na verdade, vêm. Vejam, a primeira resposta, os discípulos dizem João Batista. Ora, João Batista, sabemos aqui que já havia falecido. João Batista nessa altura já estava morto. Ele já havia sido decapitado, porque ele havia dito para Herodes que ele estava tendo um caso com a cunhada dele, com Herodíades. E João Batista disse: Herodes, isso é pecado, isso é adultério que tu estás fazendo. E a mulher, então, para se ver livre de João, para não incomodar naquele romance, pede para degolar. E João, na verdade, é decapitado. Agora eles achavam que João havia aqui ressuscitado. Mas vejam, irmãos, se nós olharmos para a primeira resposta de João e logo o próximo nome que eles citam Elias. Se nós olharmos para o Antigo Testamento e olharmos para o Novo Testamento, vamos ver de que esses dois profetas, Elias no Antigo Testamento e João Batista no Novo, que é o último profeta do Novo Testamento, quando ele cumpre o Antigo Testamento e com o batismo de Jesus ele dá início ao Novo Testamento, eles são muito parecidos. Por isso, na verdade, aquelas pessoas achavam que, quem sabe, ele era João Batista, quando Jesus pergunta para os discípulos. E eles procuram responder isso. Sim, porque estes dois personagens, eles vão ter algo em comum. Vamos ver que estes dois personagens, na verdade, eles vão dizer e apontar. Por exemplo, Elias vai dizer de que um dia virá um Messias, um Salvador. João Batista também vai dizer: eu não sou o Messias, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, se nós olharmos para esse texto, vamos ver de que o povo tinha um conhecimento do Antigo Testamento. Ele tinha um conhecimento, na verdade, até dos fatos que já haviam acontecido ali, porque eles chegaram a citar, é João Batista, mas eles sabiam que João Batista havia morrido e talvez agora ele havia ressuscitado. Só que, pela resposta dos discípulos, Jesus vai saber e perceber de que o povo errou na resposta. Porque Jesus não era João Batista. João Batista não era Jesus. Eram pessoas diferentes. Mesmo que talvez eles quisessem que isso os levasse a crer nessa posição. Vejam, irmãos, aqui nós já podemos aprender algo. Nem pelo fato de que nós sabermos as Escrituras muitas vezes, onde estão certas passagens, ou ter um conhecimento geral das Escrituras, quer dizer de que estamos pensando de um jeito correto. Sim. Por isso, quando nós temos a leitura da palavra de Deus na nossa devoção, na nossa casa, com a nossa família, ou até na igreja, precisamos ter muito cuidado quando lemos a palavra de Deus. Não que ela seja impossível, que ela não deveria ser lida, pelo contrário, a própria Bíblia, o próprio Jesus vai dizer: leiam, aprendam mais sobre minha palavra, desde que isso seja feito de uma forma correta, para que de fato aquilo que você está lendo, de fato você compreenda. Porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam: é João Batista, mas estavam erradas, porque Jesus não era João Batista, mas eles conheciam o Antigo Testamento. Tanto é que o segundo personagem que eles vão citar, na verdade, eles vão dizer, os discípulos ainda vão dizer que ele era Elias. Vejam só, irmãos, Elias, ele também foi um profeta do Antigo Testamento muito conhecido. Não somente junto com João, mas Elias. Nós vamos ver no texto de Malaquias, no capítulo 4, que Malaquias vai dizer de que antes que o tempo se cumpra, Elias voltará, diz o texto bíblico. E por isso agora algumas pessoas estavam aguardando a chegada do Messias, e então, quem sabe, eles deduziram: chegou agora Elias.
e daqui a um tempo chegará o Messias, aquele que vai nos devolver o Estado de Israel de volta para nós. Eles fizeram uma ligação com a profecia do Antigo Testamento, de Malaquias, pensando em Elias, agora com a pessoa de Jesus. Porém, erraram de novo. Mesmo conhecendo o texto, mesmo conhecendo as profecias, erraram de novo. Por quê? Porque Elias e Jesus também eram muito parecidos. Vejam, Elias, num determinado momento, chorou sobre Jerusalém, lá no Antigo Testamento. Quando ele viu que aquela cidade não queria se arrepender, ele chorou. Quem chorou depois no Novo Testamento sobre Jerusalém? Jesus. E ele próprio vai dizer: eu queria juntar vocês como a galinha junta os pintos embaixo das asas, e vocês não quiseram. Vamos ver também de que não somente dentro dessa parte que ele na verdade fez isso, que ele chorou, mas ele também previu uma traição. Sim, ele previu que o Messias seria traído, seria entregue, seria morto. Claro que isso seria necessário para que os pecados ali fossem perdoados, caso contrário as pessoas não teriam o perdão dos seus pecados, porque ninguém poderia cumprir a sua lei. Agora eles vão olhar ainda para um terceiro exemplo, eles vão citar ainda, vão tentar explicar de que ele poderia ser na verdade Jeremias, mais um dos profetas maiores, que também se encontra no Antigo Testamento. Vejam, irmãos, o povo, naquela época de Jesus, eles não tinham bem claro ainda na sua mente a respeito da ressurreição. Lembram quando Jesus ressuscitou no domingo de Páscoa? Quantos acreditaram num primeiro momento que ele havia ressuscitado? Bem poucos. A maioria não acreditou que Jesus havia ressuscitado. Quando as mulheres foram ao túmulo, não viram nada. Até Maria estava conversando com o próprio Jesus e achou que era o jardineiro, e pediu para ele: olha, se tu tirou ele daqui, me conta onde é que tu botou ele, que eu quero preparar o corpo dele. Pedro, quando ficou sabendo, quando as mulheres chegaram em casa que Jesus havia ressuscitado, não acreditou, correu até o túmulo para ver. Tomé a mesma coisa: eu quero botar o dedo aqui, quero botar a mão aqui, daí eu quero ver se de fato tu és. A ressurreição aqui agora estava sendo ensinada para eles. Eles estavam vendo agora os primeiros sinais de ressurreição. Por isso eles na verdade não acreditavam tanto na ressurreição, mas eles acreditavam também mais na reencarnação. E aí sabemos que são coisas absolutamente diferentes. Ressurreição é você um dia ressuscitar com o seu próprio corpo, esse que você tem agora, com uma diferença: ele não estará mais sujeito ao pecado, ele não vai mais envelhecer, ele não vai mais ficar doente, ele não vai mais morrer. Será um corpo perfeito. Paulo explica isso em Corinto, ele diz que o corpo será glorioso, como o corpo de Cristo. As pessoas aqui acreditaram na reencarnação. Reencarnação, sabemos, é quando uma alma migra de um corpo para o outro até chegar no seu estado de perfeição. Ora, esse não é um ensinamento bíblico, nem no Antigo Testamento, nem no Novo. Mas na verdade, como o povo ali tinha ainda junto de si muitos outros povos que acreditavam em outros deuses, em outras doutrinas, isso se tornou comum entre o povo dos israelitas. Sim, alguns acreditavam na ressurreição, mas muitos acreditavam na reencarnação. Mas Jesus quer explicar isso agora para eles. Quando ele fala em Jeremias, eles achavam que talvez Jeremias havia voltado, porque foi um grande profeta do Antigo Testamento. Mais uma vez, os discípulos falam para Jesus, e Jesus vê que o povo está errado de novo, porque Jesus não é Jeremias. Jeremias não é Jesus. São pessoas diferentes. Não é a reencarnação de uma pessoa para com a outra. E a história ali ela vai continuar, porque na verdade Jesus agora vai então pedir diretamente para os discípulos, porque eles deram na verdade 3 ou até 4 tentativas: João Batista, Elias, Jeremias e ainda talvez alguns outros profetas.
É como se Jesus dissesse: tá, só um minuto, para aí. Vocês já me citaram aí 3 ou 4 exemplos. Não é bem isso aí. Deixa eu fazer uma outra pergunta para vocês. Quem vocês dizem que eu sou? Agora veio a pergunta de Jesus para eles. Agora Jesus olha para os discípulos. Agora que ele conversou com ele, que ele levou eles a pensar, a refletir, que eles apontaram para o Antigo Testamento, agora ele pergunta para eles. E não podia ser diferente. De novo Pedro, aquele homem destemido, não pensa 2 vezes e já sai logo dizendo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Esse é o jeito de Pedro. Muitas vezes ele se arrependia depois do que ele fazia, porque Pedro muitas vezes agia sem pensar. Lembra quando ele queria andar por sobre as águas com Jesus? Se é você, diga que eu vá lá. Jesus disse: venha. Pedro foi no meio do caminho, começou a afundar, porque duvidou. Mas ele foi. Os outros discípulos ficaram no barco. Assim era Pedro. Agora nesse momento também ele toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus. E antes que eles pensem algo diferente, Jesus vem ao encontro e dá a resposta para ele e diz: Pedro, não foi carne e sangue que te revelou isso. Como se Jesus estivesse dizendo: Pedro, não sou eu. Esse corpo que tu está vendo não é essas palavras que tu estás escutando que te revelou isso. Mas tu sabe isso porque o Pai no céu é que te falou isso. Ele que te revelou que eu sou o Cristo, o Messias. Quando nós olhamos para isso aqui, irmãos, vamos ver de que os discípulos ali, sendo representados por Pedro, deram a resposta certa. Eles agora acertaram. Enquanto Jesus pedia para o povo, o que eles dizem? Bom, citaram vários exemplos, mas todos estavam errados. E quando pediram para os discípulos, eles acertaram. Hoje nós acertamos quem é Jesus. Se as pessoas perguntassem quem é Jesus hoje, qual seria a resposta que nós ouviríamos? Bom, talvez a resposta poderia ser primeiro, depende para quem perguntamos. Se perguntarmos, quem sabe, para algumas outras pessoas que acreditam, por exemplo, na reencarnação, bom, quem sabe pode dizer: foi um dos profetas do Antigo Testamento que reencarnou e veio. Se nós pedirmos, quem sabe, para pessoas que gostam de fazer caridade, Jesus é um exemplo de amor porque ele ajudou o próximo. E tantas outras respostas poderíamos ter. Se nós perguntássemos para o nosso pai e a nossa mãe quem é Jesus, o que ele responderia? Se o pai e a mãe perguntassem para o filho: filho, quem é Jesus para você? Qual seria a resposta? Para o nosso primo, para o nosso tio, para a nossa tia, para o nosso vizinho, para o nosso patrão, que todo dia nós vimos e encontramos e conversamos com ele: meu amigo, eu trabalho aqui contigo há tantos anos, quem é Jesus para você? Qual, quem sabe, seria a resposta? Sabemos que essa resposta, provavelmente, como também para nós, ela é uma resposta individual, é uma resposta pessoal. A pessoa vai responder aquilo que ela acredita. O que nós acreditamos? Que Jesus é o Filho de Deus. Ele veio em nosso lugar, em nosso favor, para pagar pelos nossos pecados, morrer na cruz e nos dar por graça e misericórdia o céu, sem que precisássemos pagar por nada. Sim, essa é a resposta que vem de um coração onde Jesus está presente, onde tem fé. Essa é a única resposta que pode ser verdadeira e é a única resposta que é a resposta que é aceita pelo próprio Deus, de que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador da humanidade. Mesmo que outras respostas podem dar tantas qualidades para Jesus, mas nenhuma delas dará salvação para aqueles que não acreditam e depositam nele a sua fé. As respostas de quem é Jesus, ela é pessoal, ela pode ser certa ou errada. Isso vai depender de como cada pessoa conhece o Salvador Jesus. Assim, Jesus, quando perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Eles responderam: tu és o Cristo. Que o Espírito Santo coloque essa certeza no nosso coração, para que nós também possamos dizer, sem pensar, como Pedro, quando questionados: tu és o Cristo, tu és o meu Senhor e o meu Salvador. A minha vida é tua,
porque Tu perdoas o meu pecado, eu deixo eles todos ao pé da cruz, e posso voltar para casa, para os meus afazeres agora, livre com a minha consciência, sabendo que no meu coração não pesa mais nenhuma culpa, nenhum pecado, porque todos foram pagos, porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor e o meu Salvador. Quem é Jesus para você? É uma resposta individual, é uma resposta pessoal, mas que o Espírito Santo sempre nos permita termos a resposta correta, a resposta verdadeira, que Jesus é o Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém. A paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus, para a vida eterna. Amém. Queremos orar ao nosso Deus pela oração geral e tivemos alguns pedidos que chegaram até nós. Queremos agradecer pela recuperação de Salvador, que agora já está em casa, um membro. Essa semana tive a oportunidade de visitá-lo, ficou muito contente, muito alegre por ter recebido a Santa Ceia em casa, estava ansioso e agora ele se recupera em casa. Que Deus o continue guardando também. Queremos orar pelo Francisco dos Santos, também nosso membro, que teve algumas complicações pela cirurgia que ele fez no joelho, provavelmente terá que refazê-las. E pelas suas duas irmãs, Sandra Stadler e também Isabel Galvão, que Deus assim guarde elas com saúde. Queremos orar também pela Liz, que agora já está em casa, de volta, lá no Espírito Santo, e ela voltará novamente a São Paulo, então, para mais um autotransplante. Ela está fazendo um tratamento contra o câncer, é uma menininha muito querida. Queremos orar também pela Luciane, que está fazendo quimioterapia. E também queremos orar por Ainoan, que está com anemia, e isso então decorrência de uma outra enfermidade. Queremos orar também pelos enlutados, pelos familiares de Isabel Teschner-Tilk, que faleceu no Maranhão. Ela era da nossa igreja, nos anos 80, ela foi para o Maranhão, ela era do Sul, para ser professora, acabou se casando por lá e acabou ficando morando lá, e hoje então veio a falecer. Queremos orar então pelos familiares de Isabel. Queremos orar também por uma bênção que foi recebida por Ironi. Vamos agradecer a Deus, que Deus assim continue guardando ela e também a cada um de nós. Queremos orar também pelos aniversariantes. Lembramos aqui a Jaqueline, no dia 23, que comemorou mais um ano. E também os demais aniversariantes. Queremos orar também por paz, queremos orar pela família, pelas escolas, pela nossa pátria e também pelo congresso da 3LB, que será no mês que vem, do dia 7 ao dia 9 de setembro, em Curitiba, o Congresso Nacional da Liga. E também queremos orar no final do mês de setembro, no dia 24, pelo congresso então das servas aqui do nosso distrito. Oremos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado mais uma vez por podermos conversar contigo através da oração. Obrigado que tua palavra chegou até nós e mantiveste-nos assim na verdadeira fé em teu Filho Jesus. E te pedimos que permita, Senhor, que ele sempre possa ser o nosso Senhor e Salvador. E quando nós também formos questionados, quem é Jesus? Que possamos testemunhar dizendo, é o meu Deus e o meu Salvador. Guarda, Senhor, por estes que oramos, te pedimos assim, pela recuperação do seu Salvador, bem como dos demais enfermos, que tenha a graça de receberem de Ti a cura. Guarda-os, Senhor, no período de recuperação, e te agradecemos que Tu assim os acompanhaste enquanto enfermos. Assim oramos também pelos enfermos que aqui citamos, mas também aqueles que estão nos hospitais, ou aqueles que estão em casa. Guarde, Senhor, a todos com a Tua graça e com o Teu cuidado. E permita, Senhor, que eles também possam ter a esperança da cura, se assim Te apraz. Dê a eles também, Senhor, paciência nestes momentos.
e ouve também a oração de seus amigos e familiares. Guarda, Senhor, também aqueles que estão enlutados, aqueles que choram a perda de um ente querido, de um familiar ou de um amigo. Permita, Senhor, que possam ter a sua esperança fortalecida em Jesus e que um dia nos reencontraremos na vida eterna, para todo ou sempre, com os que lá já estão, que já partiram. Guarde, Senhor, também a todos os aniversariantes, que com a Tua graça comemoram mais um ano de vida. Permita que nós e eles também possam Te louvar e Te agradecer. Olhe também, Senhor, pelas bênçãos que Tu concedes a cada um de nós. Obrigado por todas elas, Senhor, pois diariamente recebemos este Teu cuidado e proteção. Por isso Te louvamos e Te agradecemos. Obrigado, Senhor, também que nós possamos ter paz nesta semana que passou e Te pedimos que a renoves para a próxima semana em nossa vida. Uma paz que só Tu pode nos dar. Guarde também assim a nossa família, para que marido e mulher e filhos possam sempre se amar e se respeitar mutuamente. Guarde nossas escolas, asilos e creches. Guarda, Senhor, também a nossa pátria, todas as autoridades que foram instituídas por Ti e que possam sempre trabalhar pelo bem de todos. Envia-nos chuva e tempo bom, para que tenhamos assim o nosso alimento diário pelo campo e pela indústria. Abençoa o nosso trabalho. Abençoa, Senhor, os nossos afazeres e também o nosso descanso. Guarda, Senhor, também os congressos que estão sendo preparados ou realizados. Lembramos em setembro o Congresso Nacional dos Leigos. Guarde, Senhor, a todos os preparativos. Dirija a todos os integrantes da diretoria pelo Teu Espírito Santo, para que possam preparar este congresso como Te convém. Abençoe assim os palestrantes devocionistas, para que possam nos trazer a Tua palavra. Cuida também por todas as caravanas, Senhor, que para lá irão. Protege-os e leva-os em segurança, mas também fica com aqueles que ficarão em seus lares. Depois, permita que todos possam retornar seguro para junto dos seus, renovados na fé e fortalecidos nela. Abençoe também o Congresso das Servas no final do mês, para que possam assim, Senhor, ter proveito do estudo de Tua Santa Palavra, para que possamos ver, junto com as servas, que muitas mulheres nos inspiram, exemplos bíblicos que nos mostram como mulheres foram fiéis a Ti, e assim também obtiveram a salvação e a vida eterna. Fica, querido Deus, com estes pedidos e agradecimentos, mas também aqueles que temos a Te fazer em particular em nosso coração e vida. E se for para o nosso bem, atenda-nos, sempre pela Tua graça e pelo Teu favor. Pois é em Teu nome que nós oramos, Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor está no meio de nós. O Seu Espírito está conosco. Senhor, na Tua misericórdia, ouve a nossa oração. Senhor, que vieste para salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, que vieste para chamar os pecadores, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, que intercedes por nós junto do Pai, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém.
Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o comerdes em memória a mim. Semelhantemente, também depois da ceia, Jesus tomou o cálice e, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos deste. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o beberdes em memória minha. Amém. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Podemos nos assentar? Convido a participar da ceia os membros da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e que cada participante possa ter o verdadeiro proveito que ela nos dá através do corpo e do sangue de Jesus, o perdão dos pecados e o fortalecimento da fé. Logo a seguir, como de costume, serão cantados alguns hinos. Quem quiser acompanhar, os hinários estão então à disposição também nos bancos, ou ainda no fundo também temos alguns à disposição. Sejam todos bem-vindos à mesa do Senhor. Se me devo dedicar,
ao teu lado, para sempre, ó bom Senhor. Eu espero o teu chamado, a deixar o mundo aqui, pois está bem preparado, e confiar somente em ti. Nos coloquemos em pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Demos graças ao Senhor e oremos. Ó Deus, Pai querido, damos-te graças e louvores, porque estando nós afastados de ti, vieste ao nosso encontro em teu Filho, e nos reconduziste ao lar. Morrendo e ressuscitando, ele manifestou o teu amor, concedeu-nos graça e abriu-nos as portas da glória. Possamos nós, que recebemos o corpo de Cristo e bebemos do seu sangue, viver também a vida da sua ressurreição e anunciá-la aos outros. Possamos nós, a quem o Espírito ilumina, ser a tua luz no mundo. Mantém-nos firmes na esperança que nos propuseste, para que nós e todos os teus filhos sejamos livres do pecado e de toda a terra viva para a glória do teu nome.
mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeçamos ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Amém. Podemos nos assentar? Quero convidá-los a cantarmos mais uma canção que tem como título Vou Cansado Repousar, do hino de número 185 do nosso cancioneiro. Quem dos irmãos porventura trouxe sua oferta e gostaria de fazê-lo, durante o cantar deste hino está convidado para chegar até o altar e assim proceder com a sua oferta. Hino de número 185. Vou cansado repousar, quero os olhos mais fechar, para adorar o teu olhar, o meu leito e nosso lar. Queiras perdoar, meu Deus, todos os pecados teus, pois o sangue de Jesus sintam todos os cristãos, meus pais e meus irmãos, seus nomes encherão com a graça fraternal. Vem os tristes alegrar, dos enfermos confortar, tornar essa fé ao Deus, faz-nos entrar no céu. Com alegria, finalizamos este culto, também para a honra e para a glória do nosso Deus. E chamamos sempre bem-vindos aqueles que nos visitam, sintam-se sempre bem em nosso meio, e todas as vezes que quiserem, junto com a gente, louvar ao nosso Deus na sua casa, sempre há lugar. Sejam sempre bem-vindos. A programação da nossa congregação já é a nossa conhecida: cultos sábados à noite, também sempre de forma online, a partir das 19h30, e sempre no segundo domingo às 9 horas. Terças temos um grupo de oração, esse então online.